Para quem olha de fora, a palavra evangélico costuma transmitir a imagem de um grupo uniforme, como se todos pensassem e agissem da mesma forma. No entanto, ao produzir o documentário O Brasil Evangélico, conversamos com grandes líderes e representantes das principais correntes do evangelicalismo brasileiro. E o pastor Iago Martins explicou o erro dessa percepção em entrevista exclusiva para Brasil Paralelo. A gente não pode olhar para os evangélicos como um grupo monolítico de práticas e crenças, como se dizer evangélico significasse realmente alguma coisa. Se dizer evangélico, se resume a se dizer não católico. Você se diz evangélico, você está dizendo que você não é católico, você não é espírita, você não é de uma religião afro, você não é muçulmano, você está basicamente descrevendo pela negativa de que você participa de uma comunidade pós-reformada, que vem pela influência da reforma protestante, mas que abraça uma comunidade muito grande de crenças periféricas. Os evangélicos são muitos, são amplos, é muito difícil reduzi-los a um único movimento de forma a respeitar a sua complexidade. Neste vídeo, você descobrirá as principais vertentes desse movimento, o que elas têm em comum e quais são suas maiores diferenças. Tudo começa em 1517 na Alemanha. Nascia ali o protestantismo histórico. É a primeira vertente da reforma protestante, vem lá então com Martinho Lutero, na reforma do século XVI, e logo depois daquele movimento na Europa que eclode um processo transformacional e civilizatório e com várias vertentes na Europa, aquilo vai se conformando em diferentes reformas. E na reforma luterana propriamente dita, isso também tem uma história muito longa que vai perpassando a Alemanha e os países nórdicos, especialmente a Suécia, a Finlândia, depois o que vem a ser Finlândia, então, e a Dinamarca, a Noruega, onde o luteranismo acaba tendo bastante protagonismo. No século XIX acontece também uma unificação política e social da Alemanha, fazendo com que calvinistas e luteranos tivessem que, sob a mesma bandeira imperial, viver unidos. Um grupo não concorda, vai para os Estados Unidos, funda um sínodo luterano nos Estados Unidos, da qual vem a missão, que hoje é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que eu faço parte. Na verdade, evangélico e protestante são sinônimos. Protestante começou dentro do ambiente da Reforma, os primeiros momentos da Reforma, quando Martinho Lutero expõe as suas teses, as 95 teses lá em 1517. Isso gera uma discussão generalizada na Europa. É impressionante porque, veja que a imprensa escrita tinha poucas décadas. João Gutenberg tinha feito lá os tipos móveis fazia poucas décadas, né? E aí, em uma cidade universitária, numa nova universidade, que era Wittenberg, aparece essa discussão aparece como acadêmica primeiro, e dizem alguns biógrafos que em poucas semanas toda a Europa estava lendo essas teses, que foram escritas em latim, que era a língua oficial da academia, que também era a língua oficial da Igreja Católica, e então isso gera uma desacomodação das placas tectônicas, porque ali você tem, então, pela primeira vez, os príncipes, os governantes, questionando ou se colocando a questionar dogmas que até então eram irrefutáveis, e não eram irrefutáveis necessariamente porque faziam sentido, mas eram irrefutáveis porque Roma locuta, causa finita est, né? Porque se Roma disse, é assim. Foi em uma rua de Los Angeles, em 1906, que nasceu o pentecostalismo clássico, a Rua Azusa, da qual já falamos neste outro vídeo aqui no canal. Ao enfatizar uma espiritualidade mais efusiva e corporal, além da busca por dons espirituais como línguas, curas e profecias, aquele avivamento se tornou o estopim de um movimento que se espalhou rapidamente. A Assembleia de Deus tem uma relação muito forte com o movimento da Rua Azusa,
que ocorreu em Los Angeles em 1906, nos Estados Unidos da América. No entanto, não é a única origem, porque nesse mesmo período ocorria nos Estados Unidos um movimento muito semelhante entre os batistas suecos da igreja em Chicago, onde Gunnar Wingre e Daniel Berg eram membros. Tanto que a experiência pentecostal de Gunnar Wingre se dá numa conferência batista. Porém, as Assembleias de Deus têm uma relação muito próxima com o movimento da Rua Azusa, uma vez que ele é o marco do pentecostalismo moderno e a nossa doutrina se assemelha em muito àquilo que era ensinado e vivido pelos nossos irmãos do movimento da Rua Azusa. O movimento pentecostal no Brasil, ele é costumeiramente dividido em 3 ondas pela sociologia da religião, por Paul Freston principalmente, mas os pentecostais normalmente preferem usar primeira fase, segunda fase ou terceira fase, porque a ideia de onda é a ideia de algo passageiro e fase dá a ideia de continuidade. A segunda onda ou segunda fase não substituiu a primeira, é uma continuação. A Assembleia de Deus faz parte da primeira onda, 1910 a 1950. A segunda onda, ela começa precisamente em 1951, com a fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular. Em 55 vai surgir a Igreja do Brasil para Cristo. E em 62, a Igreja Pentecostal Deus é Amor. A diferença básica é de que o Brasil, nesse período, se torna mais urbano, há um processo de industrialização e essas igrejas vêm para os centros urbanos e trazem no seu escopo a difusão do Evangelho por meio da cura divina, por meio da libertação e com o uso da radiodifusão, principalmente com as emissoras de rádio. Então essa é a principal diferença, é uma continuidade, um complemento da primeira fase, distinta em relação a alguns aspectos, mas que vem somar. Na segunda metade do século XX, surge o movimento carismático, no qual fiéis católicos e de denominações protestantes históricas passaram a incorporar práticas pentecostais sem abandonar suas igrejas de origem. Você também tem, lá pela década de 70, o movimento carismático. E a coisa interessante do movimento carismático é que, talvez para aqueles que estão olhando de fora, pensam que os pentecostais e os carismáticos é o mesmo bolo. Mas, na verdade, os carismáticos são de linhas de denominação histórica que tiveram, então, a renovação carismática. Talvez a mesma experiência que os pentecostais já tiveram, porém vão trazer junto com eles essa mentalidade mais reformada. Eu diria a cosmovisão, um paradigma, talvez, por exemplo, na minha família. A minha mãe, que cresceu dentro da Igreja Metodista Livre, teve, quando foi fazer o mestrado dela na Califórnia, no meio daquilo que era o Jesus People Movement, onde os hippies estavam se convertendo e tendo encontros com o Espírito Santo e o batismo e os dons. E foi lá que a cabeça da minha mãe começou a entender que os dons são para os dias de hoje. Porém, ela não conseguiu negar toda a formação metodista que ela teve. Então, você tem essa onda da renovação carismática tocando os presbiterianos, os batistas, os luteranos, tocando os metodistas, como foi no nosso caso, os episcopais, os anglicanos. E junto com isso, você vem uma herança adequada ou adicionada à manifestação dos dons. Então, eu digo que quando você tem uma mentalidade dualista de separação entre sagrado e secular, você tem uma mentalidade muito similar àquilo que é o Antigo Testamento. É uma separação daquilo que contamina. Então a gente vai recordar na narrativa bíblica que desde a lei de Moisés, se a pessoa é leprosa, se a pessoa tem uma impureza, se ela tem pecado, ela tem que ser removida do arraial. E já quando Jesus vem, ele faz o oposto, ele vai atrás do leproso. Então não mais temos que remover o impuro para não sermos contaminados, mas agora com o poder do Espírito Santo, na nova aliança, podemos ir atrás do impuro para santificá-lo, para purificá-lo. E quando você tem essa renovação carismática,
você tem também, junto com a manifestação dos dons, você tem essa mentalidade, esse entendimento teológico. Estamos aqui na Terra não para vivermos um mundo que é subcultura ou paralelo, pelo contrário, estamos aqui para sermos sal da terra, luz do mundo, servir. A partir do final da década de 1970, o cenário religioso passou por uma nova transformação com o surgimento do neopentecostalismo. Essas denominações ergueram grandes templos e mega-igrejas de alcance global, a exemplo da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa vertente diferenciou-se das anteriores por oferecer abordagens pragmáticas para as aflições cotidianas e por uma forte inserção nos meios de comunicação de massa, o rádio, a televisão e, posteriormente, as redes digitais são usados para expandir as mensagens. Hoje em dia existe um rótulo para falar dos neopentecostais, que é a teologia da prosperidade. Eu particularmente não gosto muito do rótulo, porque eu digo, se é teologia não dá para atacar, e se estão precisando confrontar é porque já deixou de ser teologia, né? Então, essencialmente, é evidente que a Bíblia fala, né, dessa possibilidade de bênçãos materiais e financeiras. Eu acredito que o exagero se dá quando a gente começa a usar promessas de provisão, promessas de intervenção e mascarar a avareza, outros assuntos que a Bíblia é contrária, e colocar isso num peso maior e julgar quem está num momento diferente. Mas, enfim, a partir disso nós temos um novo avanço que, de novo, atingiria mais uma vez, como a Azusa, como os outros movimentos, aqueles que talvez estavam sendo excluídos e precisavam de uma mensagem de esperança. Na perspectiva bíblica, a Bíblia diz, amado, terceira epístola de João, capítulo único, verso 2, desejo que você seja próspero e tenha saúde como é próspera a sua alma. A Bíblia não é contra a prosperidade material e financeira, ela só estabelece uma base, tanto quanto a sua alma é próspera. Se não há prosperidade de alma, se não há valores corretos que vão evitar, né, que ganância, avareza, que são apresentados como inimigos, o dinheiro, o amor ao dinheiro, não o dinheiro, é chamado de a raiz de todos os males. Então nós temos equilíbrio. Então, quando só se ataca uma mensagem de prosperidade, nós estamos saltando com a Bíblia. Quando só se defende ela sem advertência, nós estamos saltando. Mas eu acredito que esse movimento é o que marca principalmente a definição da primeira onda do pentecostalismo, a experiência com o Espírito Santo, a pessoa e o poder dele. O segundo, curas e milagres, né? Nós temos igrejas que historicamente foram construídas em cima dessa mensagem. E, em terceiro e último lugar, principalmente esse aspecto financeiro. O que, se por um lado foi bom, para não nos deixar só espirituais no Evangelho, por outro lado, nós tivemos, de fato, uma consequência cara que pagamos até hoje, que é reduzir o Evangelho a algo material, temporário, sem ignorar os danos que essa percepção errada pode ter, né? Então, aqui não estou atacando um grupo ou um movimento, né? Mas que, de fato, nós tivemos ao longo do caminho distorções que estão cobrando a conta, de fato, tem acontecido. A parte boa, né? Há um movimento divino inquestionável de restaurar o equilíbrio dessas coisas, de que a gente possa ter um crescimento e um avanço de percepção de que a vida não precisa ser economicamente ruim para que se seja um bom cristão, e não necessariamente também colocar isso num patamar de importância acima do que ele deveria ter. Por fim, a base desse grande mosaico religioso é formada por milhares de comunidades locais independentes. Elas surgem de forma orgânica em bairros e periferias, fundadas por líderes autônomos, sem vínculos obrigatórios com convenções ou denominações históricas. Essa característica de descentralização é apontada como o grande diferencial do movimento evangélico e o principal responsável pelo seu grande crescimento. Eu acho meio difícil a gente falar do modo evangélico de viver a vida, justamente porque você tem tipos batistas mais tradicionais, você tem presbiterianos, você tem os neopentecostais, assembleanos, congregacionistas, você tem os episcopais, os metodistas, Então, ou seja, o modo de se viver protestante evangélico hoje no Brasil é um meio que eu acredito que é um modo de viver de comunidade, porque é difícil você dizer que eles têm tudo em comum, né? Ou seja, eles têm muitas discordâncias, é por isso que existem tantas denominações. Mas uma coisa, certamente, ela é absoluta, né, no meio evangélico, que é a força da comunidade local. Isso talvez seja a grande cola
desse movimento, né? Em que eles se sentem unos, né, por conta disso. E aí, claro, tem coisas que eles têm em comum, como a Bíblia, ainda que tenha diversas interpretações, tem mais ou menos uma confissão de fé parecida, ainda que com diferentes entendimentos. Afinal, nós somos o quê? Luterano, batista, presbiterianos, metodistas, Assembleia de Deus, mas nós somos ao todo, no fim do dia, nós somos todos o quê? Unidos pela mesma essência, que vem por lentes diferentes, mas nós somos todos evangélicos. E nós somos todos protestantes, todos herdeiros dessa herança, herdeiros da reforma, né, herdeiros desse movimento que começa no século XVI e vai tendo várias ondas diferentes. A conversa sobre a pluralidade de evangélicos não termina aqui. Ela continua no novo documentário da Brasil Paralelo, que estreia gratuitamente aqui mesmo no YouTube no dia 8 de julho. Mas atenção, será uma exibição única. Para garantir seu lugar na estreia exclusiva, clique no link na descrição ou escaneie o QR Code na tela para se cadastrar e não perder essa oportunidade. O Brasil Evangélico, o novo documentário da Brasil Paralelo, foi disponibilizado de forma gratuita para que essa história chegasse ao maior número possível de pessoas. Isso só foi possível graças ao apoio dos nossos assinantes. É por isso que preparamos uma condição especial para você que deseja apoiar o trabalho da BP e ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Ao se tornar membro da BP hoje, você libera agora mesmo todos os originais BP. São mais de 100 produções como Brasil, A Última Cruzada, a série mais aclamada da Brasil Paralelo, onde resgatamos a verdadeira história do nosso país, muito mais gloriosa do que a escola nos ensinou. E Oficina do Diabo, o primeiro filme produzido pela BP, onde um jovem diabo recebe lições sobre como condenar uma alma ao inferno. Além disso, assinando durante esta campanha, você recebe como bônus o combo Fé e Família. Todas as entrevistas do documentário na íntegra e a transcrição completa com um índice temático para consulta. O podcast Bastidores do Brasil Evangélico, com Tiago Rafael e Jean Regina. E ainda 3 filmes do nosso catálogo com valores cristãos para assistir em família. Mãos Talentosas, A Colheita da Fé e Milagres do Paraíso. Normalmente esses filmes fazem parte de um plano mais caro. Mas assinando agora, você leva tudo isso por apenas R$ 10,90 por mês no plano anual. Mas atenção, o combo Fé e Família está disponível por tempo limitado, liberado somente para quem assinar durante a campanha do Brasil Evangélico. Então, não fique de fora. Toque no botão abaixo e torne-se membro da Brasil Paralelo. Apoie nosso trabalho e acesse os conteúdos exclusivos. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.